Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, dando continuidade à nossa série de estrutura da hipnose, como aprender a utilizar a hipnose, eu vou falar sobre mitos e verdades. Mitos e verdades sobre a hipnose clássica. Por que eu tenho que falar isso? Eu tenho que falar isso porque para você fazer um pré-talk, para você fazer uma conexão, para você demonstrar autoridade quando você estiver hipnotizando, você tem que entender a história da hipnose, o que é hipnose e mitos e verdades. Porque nesse momento aqui você vai desmistificar o que é hipnose para as pessoas que você estiver hipnotizando. Então vamos lá, como mitos e verdades a gente tem alguns clássicos aqui, como hipnose é estar dormindo. O que vocês acham? Isso aí é mito ou é verdade? Ah, é mito, né? Por quê? Porque a pessoa em estado hipnótico, ela está no estado entre estar acordado e entre estar dormindo. Então, ela não está dormindo, ela está acordada, ela continua vendo tudo, na verdade ela está de olhos fechados, ela continua ouvindo tudo e ela continua até falando, se ela quiser. Então, é um processo de relaxamento, é um estado natural, como eu fiz um vídeo explicando isso. Então, isso aqui é balela. Uma outra dúvida que me fazem bastante quando eu vou hipnotizar é: e se eu for e não voltar mais? Gente, pelo amor de Deus, esse daí é um dos maiores mitos da história da hipnose. A pessoa acha que vai entrar em transe, que é um estado mágico onde ela vai entrar em Nárnia e vai ter lá os bichinhos de Nárnia dizendo Welcome to the trance, ou bem-vindo ao transe, e pronto, a pessoa chegou naquele estado hipnótico que é mágico, fantástico, e tudo acontece. É um estado bacana, é um estado de relaxamento, é um estado modificado de consciência, mas não é Nárnia, não é um estado que você vai para algum lugar. Então quando alguém me pergunta, e se eu for e não voltar, eu respondo, você não vai a lugar nenhum, não se preocupe. Você vai continuar aqui nessa cadeira, você vai apenas ficar no estado de relaxamento. As suas frequências cerebrais vão diminuir um pouco, predominantemente no seu cérebro, mas pode deixar que elas vão subir em algum momento. Apesar, gente, que esse mito ela tem uma história interessante por trás. Porque antigamente, nos shows de palco, as pessoas eram hipnotizadas e algumas vezes o hipnotista demorava um tempo para fazer com que a pessoa voltasse. Porque eles não tinham as técnicas refinadas que nós temos hoje e o estado era tão profundo que a pessoa ela passava do estado de transe para o sono fisiológico. Aí ela ia para o hotel e acordava no dia seguinte. E aí o hipnotista ele era obrigado a pagar tanto o hotel do cidadão quanto o café da manhã dele. Então algumas pessoas de fato entravam num estado tão profundo que elas acabavam adormecendo. Só que quem saía do show, embora via que o hipnotista não estava conseguindo tirar a pessoa e falava: caramba, olha o cara ali, ficou preso e nunca mais voltou. Mas é por isso que surgiu esse mito. Mas não é que ele ficou preso e não volta. Ele entra num estado muito profundo. Na época não se tinha as técnicas refinadas que nós temos hoje para emergir a pessoa. E aí a pessoa ela ficava naquele estado por mais tempo, acabava adormecendo e acordava no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, na verdade com um sono bem revigorante. Um outro mito que a gente tem bastante é associado à hipnose com paranormalidade, né? Na verdade, que é dizer que hipnose é um fenômeno paranormal ou sobrenatural. Tem gente até que faz um trabalho relacionando isso com aquilo, mas não sei, não cabe a mim dizer se é verdade ou não, mas o fato é que a hipnose em si ela não tem nada a ver com paranormalidade, não tem nada a ver com algo sobrenatural, não tem nada a ver com um fenômeno que não pode ser explicado. Na verdade é bem explicado pela ciência e tem vários artigos científicos comprovando tanto a sua existência quanto a sua eficácia. Bom, um outro mito que talvez vocês tenham que desmistificar bastante quando vocês estiverem hipnotizando é: se eu entrar em transe, eu vou contar os meus segredos? Eu posso contar os meus segredos em transe? Gente, nesse caso tem duas respostas. Você pode contar os segredos sim, mas dependendo da perspicácia do hipnotista, o que não é ético fazer isso, de forma alguma é interessante, é legal que o hipnotista faça isso. Mas, naturalmente, você não vai contar os segredos. Não é que você vai entrar em transe e, de repente, você vai chegar contando a sua senha de cartão de crédito. Isso não existe. O que pode acontecer é o hipnotista dar uma sugestão
que talvez faça com que você acabe revelando o segredo. O Anthony Jacquin, que é um dos maiores hipnotistas de rua do mundo, um britânico, ele tinha uma rotina hipnótica que ele fazia com que a pessoa só falasse mentira. Então ele dava a sugestão, agora você só vai falar mentira, e a pessoa hipnotizada, ela respondia. Então ele dizia o seu nome, aí digamos que a pessoa se chamava Peter, aí falava, é Richard, ok. Quanto é que você calça? 48. Quanto é que você tem de altura? 2,30 metros. Então a pessoa ia mentindo. Aí digamos que no momento desse ele chegasse e falasse, você já traiu a sua mulher? Se o cara dissesse não, é porque ele ali no estado hipnótico estava mentindo, quer dizer que sim. Então é uma forma de você fazer com que a pessoa conte o segredo. Mas de forma natural isso não vai acontecer. Então pode tirar o cavalinho da chuva se você quer fazer hipnose com seu marido ou com sua esposa para saber se ele traiu você ou não. Não, não é bem assim que funciona. Primeiro que envolve todos os 7 passos que eu falei naquele outro vídeo da estrutura, e depois que a pessoa não vai contar os segredos dela naturalmente. O outro ponto é, hipnose é controle da mente. Esse aí talvez seja o mito que eu mais escuto. E principalmente eu deixei no final do vídeo por causa disso. Porque, gente, hipnose é colaboração. É poder da mente de quem está sendo hipnotizado. Não é o hipnotista que tem o poder. É quem está sendo hipnotizado é que tem o poder. Porque é a mente dela que está criando. Como eu falei em outro vídeo, toda hipnose é uma auto-hipnose. O hipnotista ele vai ser um guia, ele vai ser um GPS, que ele vai dar as sugestões, ele vai indicar o caminho, e quem está sendo hipnotizado é quem vai seguir por conta própria. É claro que chega num momento ali, num estado de transe, onde a pessoa responde muito melhor às sugestões. E aí sim, o hipnotista ele tem um pouco mais de influência, ele consegue sugerir melhor. Mas até chegar nesse estado, o hipnotista ele é apenas um GPS, que ele vai guiando o sujeito, que é a pessoa que está sendo hipnotizada, até chegar nesse estado de transe. Então, se alguém perguntar para vocês se hipnose é controle da mente, não é. É colaboração. Colaboração entre o hipnotista e a pessoa que está sendo hipnotizada. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram os mitos e verdades da hipnose. Claro que tem uma gama de mitos e verdades, só que o vídeo ficaria muito longo e talvez em algum outro momento a gente faça uma parte 2 desse vídeo. Então, se gostaram, segue aí a página se você não segue, dá um like aqui no vídeo e até a próxima.